A uva Thompson é um fruto sem sementes, isso porque essa planta tem uma anomalia genética que faz com que a flor, mesmo sem receber pólen, se desenvolva em fruto. O ovário floral começa a liberar grandes quantidades de auxina e de giberelina, que faz com que a gente tenha o desenvolvimento do chamado fruto partenocárpico. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Aliás, você já experimentou a uva Thompson? Eu recomendo demais. Vem comigo! Bora conversar então a respeito de fito-hormônios. Olha só, os hormônios vegetais também são chamados de fito-hormônios. São 5 grupos de hormônios que a gente vai estudar: as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o ácido abscísico e também um gás chamado de etileno. Uma coisa bem legal a respeito da descoberta dos fito-hormônios é que a primeira pesquisa que revelou, inclusive, foi a presença de auxinas na planta, foi com plantas de abacaxi. E uma das coisas que chamou a atenção foi que era uma quantidade muito pequena, na ordem de microgramas de auxinas que estavam presentes no abacaxi, e inclusive promovendo mudanças fisiológicas muito grandes na planta. Aliás, na época se comparou que a auxina seria para a planta como uma agulha em 1 tonelada de feno. É muita desproporção, né? É muito pouquinho que a gente tem de auxina e ela é super relevante. Então, primeira coisa para você lembrar a respeito dos hormônios vegetais é que em quantidades muito pequenas eles promovem grandes alterações na fisiologia da planta. Então vamos lá, auxinas. Perceba que a gente está falando no plural. Existem mais de 80 tipos de auxinas, tá? Por isso que a gente estuda o grupo de hormônios das auxinas. A mais famosa das auxinas é uma auxina que a gente desenvolve sinteticamente chamada de ácido indol acético, que é um AIA, que inclusive vai aparecer aqui no nosso gráfico, beleza? O que a auxina faz? Ela promove o crescimento de todas as partes da planta, de caule, de raiz, de flor, de semente, de fruto, de folha, mas eu coloquei aqui para vocês porque o vestibular sempre vai bater em cima de raiz, caule e fruto. Inclusive, flores podem se desenvolver em frutos sem o processo de polinização, como eu estava comentando na introdução desse vídeo, e aí a gente tem a formação de frutos partenocárpicos, que muitas vezes vai aparecer lá no seu vestibular como frutos sem semente. Como é que hoje se faz melancia sem semente? Como é que hoje se faz manga sem semente? Como é que a gente faz uva sem semente? Como é que surge a banana? Em função de auxinas que atuam lá na flor antes do processo de polinização, e aí teremos frutos partenocárpicos, beleza? O que é esse crescimento? Cuidado, tá? Porque o crescimento de um tecido vegetal, ele pode ser por multiplicação celular, mas isso é função da citocinina. No caso da auxina, é por alongamento celular. Então a célula já se formou e agora ela cresce, ela se alonga. Ocorre uma frouxidão da parede celular e um aumento do volume celular, e aí a gente tem o crescimento do tecido como um todo. Então lembra que a auxina promove alongamento celular. Outra coisa importante, e que a gente vai ter uma aula só sobre isso daqui a pouquinho, é que as auxinas promovem tropismos, que são os chamados movimentos direcionais de uma planta. Então uma planta, por exemplo, cresce o caule em direção à luz, cresce a raiz a favor da gravidade ou em direção a algum nutriente. Se eu tenho uma raiz aqui e uma fonte de nutrientes aqui, a raiz cresce em direção a esses nutrientes, e quem promove isso? Auxinas, movimentos direcionais. E um detalhe importante, a gente vai estudar lá que o tropismo, por exemplo, o fototropismo, é aquele movimento que o caule faz em direção à luz. E aí a gente pode, às vezes, cometer um erro. A gente pode achar que, bom, se a auxina faz a gente ter o caule crescendo em direção à luz, quer dizer que essa auxina é atraída pela luz. E é justamente o contrário. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. O hormônio auxina é um hormônio fotofóbico. Ele foge da luz, ele tem aversão à luz. Olha o que eu fiz aqui na plantinha, ó. Peguei uma plantinha, botei aqui, pá, beleza, ela está se desenvolvendo. E aí eu ampliei essa região que está entortando em direção à luz. Dá uma olhada para cá. A luz está batendo aqui do lado direito. O hormônio se esconde todo do lado esquerdo, que está sombreado. E como que isso funciona, prof? Imagina, tá? Que essa estrutura vegetal que você está vendo é as minhas mãos aqui, ó.
Desse lado bate luz, do lado direito, que você está vendo, que é o meu esquerdo, né? E desse lado aqui não bate a luz. Como a auxina se deposita do lado sombreado, esse lado cresce mais do que esse aqui. É uma coisa bem parecida com aquilo que você estuda lá na física de dilatação de chapas metálicas. Você coloca duas chapas metálicas com coeficiente de dilatação diferente, considerando que aqui vai dilatar mais e aqui vai dilatar menos. Quando essas chapas são aquecidas, o lado que cresce mais entorta para o lado que cresce menos, que é exatamente o que acontece com a nossa planta quando recebe luz. Ela vai ter auxinas do lado oposto, faz esse lado oposto crescer mais e ele entorta em cima do lado que está recebendo a luz, ou seja, o lado que cresce menos. Beleza? Vamos passar para cá. Outra função importante da auxina é promover na planta aquilo que a gente chama de dominância apical. E isso aqui tem uma praticidade muito grande, especialmente para a galera que vive de fruticultura, fruticultores. Imagine que você tem lá na sua casa um pé de pêssego, de bergamota, ou de ameixa, ou sei lá do que, de pitanga, e você quer aumentar a produtividade daquele pé. A primeira coisa, obviamente, você tem que garantir que esse pé tenha boa quantidade de água, de nutrientes no solo, que tenha um solo bem aerado para ele poder se desenvolver, para que as raízes consigam absorver bastante quantidade de água e sais minerais, mas tem uma outra coisa importante. Você pode promover na planta podas pensadas para aumentar a ramificação dessa planta, porque imagina só, ela tem um caule aqui, com algumas folhas. Se ele ramificar mais e mais e mais e mais e mais, você vai ter mais galhos e, portanto, mais flores e, portanto, mais frutos. Então, você está aumentando a produtividade da planta simplesmente pela poda. E como que isso acontece, professor? Olha só, a dominância apical é o efeito que o ápice da planta tem inibindo as gemas laterais mais próximas. Então, quando o ápice da planta está crescendo, as gemas que estão do lado e próximas a ele não se desenvolvem. O ápice domina as gemas laterais. E isso a gente consegue explicar através desse gráfico. Então, coloquei aqui um gráfico para vocês de concentração de ácido indol-acético, que é auxina sintética, tá? E abaixo da linha zero, a gente vai ter a inibição da estrutura vegetal, ou seja, abaixo, aqui, a planta não cresce, ela não se desenvolve. Acima, a gente vai ter o estímulo. E aí a gente tem que entender uma coisa interessante. Quando a galera descobriu a auxina, todo mundo ficou louco, pensou, cara, a gente descobriu um hormônio que faz a planta crescer pra caramba. Isso quer dizer que, se eu pegar um pé de feijão e entupir ele de auxina, bom, esse pé de feijão vai virar uma árvore, vai crescer, 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 crescer. E todos os testes mostram que não. Inclusive, se a gente colocar muita auxina num caule, numa raiz, ele morre. Isso mata a planta. Isso pode ser utilizado, inclusive, como um herbicida. Por quê, professor? Porque a auxina, para promover o crescimento da estrutura vegetal, tem que estar numa quantidade equilibrada. Se a gente tiver auxina de menos, a gente tem inibição. Se a gente tiver auxina de mais, a gente também tem inibição. Olha só, o órgão vegetal mais sensível à auxina é a raiz. A gente vai ter uma quantidade X aqui, ó, de auxina que vai promover o crescimento da raiz. Mas se tiver menos que isso, não tem crescimento. Se tiver mais do que isso, pode inibir drasticamente, inclusive levando à morte da raiz. Então, muita auxina lá na raiz é um problema. A segunda região mais sensível, digamos assim, à auxina é as gemas laterais. Então, a gente tem a gema apical e tem as gemas laterais. Daqui a pouco eu mostro para vocês na imagem. As gemas laterais, mesma coisa, pouca auxina inibe, uma quantidade equilibrada faz ela se desenvolver e uma grande quantidade de auxina também vai inibir, inclusive podendo promover o definhamento das gemas laterais. E por último, o caule em si, a gema apical, o que vai promover o crescimento primário do caule. Então, pouca auxina também vai fazer com que o caule não cresça, muita auxina vai fazer com que o caule não cresça, inclusive ele vai ter o inibimento do crescimento, e aí isso pode ser danoso para a planta, e a gente precisa de uma quantidade equilibrada. E aí que vem um negócio que eu acho muito massa. O ápice de um vegetal, qualquer ramo, lá no ápice dele, se produz muita auxina. Mas é muita auxina mesmo, muita auxina. Só, mas lá no ápice produz muita auxina. E está falando que é muita auxina mesmo,
Se fosse muita auxina, isso não ia inibir o desenvolvimento do caule? Sim, inibiria. Só que a auxina lá da ponta, que é produzida em grande quantidade, desce via floema quando está em excesso. Então o ápice ele segura aquilo que é o ideal para ele poder crescer feliz, e o resto vai passando para baixo e vai inibindo as gemas de baixo. Imagina, as gemas laterais são bem sensíveis, né? Então um pouquinho de auxina a mais já é um problema. Então o ápice produz um monte, aquilo que está em excesso desce e vai inibindo o desenvolvimento das gemas laterais. Elas não criam galhos. Quando que cria um galinho então, professor? Quando a gema lateral está distante do ápice. Imagina que ele cresceu até aqui. Aí, claro, a auxina que está sendo produzida aqui não chega lá embaixo. Ela vai se perdendo no meio do caminho, ela vai sendo absorvida por outros tecidos. Então lá embaixo já não tem tanta influência da auxina lá de cima, então ela começa a criar brotos. Mas o que acontece com a poda? Imagina que eu faço um corte aqui, ó, pá, no ápice dessa plantinha. Automaticamente eu cortei a principal fonte de auxina. Aí as gemas laterais, que também produzem auxina, só que na medida delas, começam a se desenvolver e criam novos ramos. E se eu fizer isso toda hora, professor? Eu deixo o galho crescer um pouquinho, corto. Aí ele cria ramos para o lado, eu corto. Aí ele cria ramos para o lado, eu corto. Ele cria ramos para o lado, eu corto. Gente, você vai formando uma copada cada vez mais cheia de galhos e com isso você tem mais flores, se tiver nutriente suficiente no solo. E com isso você vai ter mais frutos. Por isso que isso é super importante para a fruticultura. Isso é super importante também para o bonsaísmo, para a galera que cultiva bonsais. Fazer podas de maneira bem pensada vai fazer com que você tenha ramos em locais específicos e você consegue criar uma arvoretinha muito mais fechada, muito mais com cara de árvore, beleza? Isso nos bonsais. O que é importante também você saber? As auxinas são produzidas principalmente nas gemas, tanto na apical quanto nas laterais. A gente também vai ter produção de auxina lá na raiz, na chamada meristema subapical. Então, a raiz, né, ele tem o ápice dele, que é a pontinha, só que essa ponta é uma coifa, tá? A ponta da raiz é a coifa, aquela estrutura que é meio que uma proteção da pontinha da raiz. Então, logo depois da coifa, na região chamada de subapical, nós temos a região lisa ou de crescimento da raiz, lá também se produz a auxina. Aí nós temos também produção nas folhas, especialmente nas folhas mais jovens, que ainda estão em crescimento. A gente vai ter nos frutos, no ovário da flor, que vai se transformar num fruto. E não esquece que o transporte, como eu já comentei, ocorre via floema, beleza? Na sequência, a gente vai trabalhar os outros hormônios no próximo quadro. Tamo junto? Fica aí. Então, na sequência, tá, gente? Giberelinas. A gente descobriu a giberelina a partir de um fungo chamado de giberela. Olha o que esse fungo fazia, tá? Ele ocorre em plantações de arroz. Ele fazia com que a planta de arroz esticasse, crescesse, e ela ficava muito compridona, o vento batia, ela dobrava, quebrava, a planta morria. E aí eles começaram a investigar o que provocava esse problema, essa doença, e aí descobriram esse tal fungo e descobriram que liberava uma substância que a gente chama de ácido giberélico. E esse ácido giberélico, claro, batizado por causa da giberela, que é o fungo, foi o primeiro tipo de giberelina que a gente descobriu. A giberelina também é um grupo de hormônios, existem um monte de giberelinas, e eles também estão envolvidos em processo de crescimento. Só que é um crescimento um pouco diferente daquele que a gente encontra na auxina. Lá na auxina a gente tem crescimento da planta, especialmente no ápice caulinar, no ápice radicular, no fruto também, nas folhas também. E aqui a gente tem um crescimento de caule, sim, mas não no ápice, nos entrenós. Então você tem um nó aqui e nos entrenós, nos espaços que existem entre um nó e o outro do caule, a gente pode ter um pouco sim de crescimento. Não ocorre esse crescimento a partir do momento que a gente tem uma lignificação, a partir do momento que o caule se torna um tronco, mas quando ele ainda é muito jovem, quando esse caulezinho ainda está em desenvolvimento inicial, o espaço entre um nó e outro vai se crescer, vai se concrescer em função da presença da giberelina. Ele também é o hormônio responsável pelo processo de floração, então a gente inclusive vai estudar o fotoperiodismo, entender quando que a planta vai florescer, e essa floração é desencadeada em função da liberação de giberelina. E também na formação de frutos, inclusive para os frutos sem semente, que são os já conhecidos frutos partenocárpicos. Beleza? Agora,
Caiu gibberellina no vestibular, quase sempre, tá? Quase sempre a gente vai ter a associação da gibberellina com o processo de germinação. Tu não tem como esquecer, porque ó, gibberellina, germinação. Gibberellina é o hormônio vegetal responsável pelo processo de germinação, inclusive pela quebra da dormência. Então a gente tem a dormência induzida pelo ácido abscísico, a gente já vai ver como é que funciona esse negócio. E o que é a dormência? É a semente ficar esperando e não germinar até que não tenha condições ideais. Então algumas sementes germinam com muita facilidade. Você botou um feijãozinho, botou no algodão com um pouquinho de umidade ali, ele vai germinar e acabou. Agora, existem algumas sementes que precisam de condições especiais para que ela comece a liberar a gibberellina. Pensa, por exemplo, uma semente de lótus. A semente de lótus, né? O lótus é um símbolo assim, da ressurreição. Mas por quê? Porque a semente de lótus pode ficar até 1000 anos em estado de dormência. Mais que isso. Já se descobriu semente de lótus com mais de 2000 anos. Ela fica lá em estado de dormência. Ela não germina. Quando ela é aquecida, após o processo de aquecimento, ela começa a liberar gibberellina e com isso ela vai germinar. Tem algumas sementes que precisam passar no trato digestivo dos animais. Por exemplo, a gente tem lá uma plantinha chamada de cacheta, tem uma semente bem durinha, vai lá o macaco come, vai lá o tucano e come. Quando eles engolem aquela semente, aquele frutinho cai, né, dentro do estômago, ele sofre uma escarificação ácida. Em função dos ácidos estomacais, aquela semente vai começar a liberar gibberellina. Quando o animal defeca, aquela semente libera a gibberellina, germina e se desenvolve. Isso é um processo de quebra de dormência e a gente vai ter, então, portanto, a partir da gibberellina, o processo de germinação da semente. O que a gibberellina faz, basicamente? Ela vai pegar o amido, que está lá na semente, lá naquele tecido chamado de endosperma, o amido, que é uma reserva nutritiva, que é formado por várias glicoses. E ele vai ativar amilases, que são enzimas que quebram o amido. Essas amilases vão lá, quebram, fornecem glicose, e essa glicose fica disponível para o embrião da semente poder se desenvolver e virar uma nova planta. Lembrando que a glicose é uma fonte de energia para o embrião no momento que ele não consegue ainda fazer fotossíntese, beleza? Aí lembra que a gente vai ter produção de gibberellina nas sementes, é fácil de você lembrar disso, porque afinal de contas a gente vai ter o processo de germinação, liberando gibberellina, nas flores e nos caules jovens, tá? Nos caules mais velhos não, como eu comentei para vocês, quando a gente já tem lignificação, crescimento secundário, formação de tronco, daí a gente não tem a liberação de gibberellina, beleza? E o transporte ocorre tanto pelo xilema quanto pelo floema. Maravilha? Antes do etileno, vem para cá. Citocinina. Esse nome ajuda demais, ó. Cito é célula. Cinina é relativa à cinese, a divisão. Então, divisão de célula, divisão celular. Pois é, ele é o hormônio da multiplicação celular. É ele que induz as mitoses celulares. A gente não precisa nem explicar muito. Onde é que a gente vai ter grande quantidade desse hormônio atuando? Nas regiões meristemáticas. Então a gente já estudou isso. Meristemas primários, como procâmbio, protoderme, meristema fundamental, aí depois os meristemas secundários, né? A gente vai ter o felogênio, o câmbio vascular. Todas essas regiões meristemáticas da planta vão ter muita atividade mitótica, muita divisão celular. E quem está atuando ali? A citocinina, beleza? Uma coisa legal que eu coloquei aqui para vocês e que é dedutível, mas talvez você não tenha pensado nisso. Esse hormônio é o que evita a senescência. O que é senescência, prof? O envelhecimento da planta. Por que ele evita? Porque ele promove renovação celular. A célula cresce. Antes que ela envelheça, puf, vira 2. Elas crescem. Antes que ela envelheça, puf, vira 4. Então ela vai renovando as células da planta a partir desse hormônio, a partir da multiplicação celular. Claro, isso aqui é decorrência disso aqui. A senescência evitada é decorrência da multiplicação celular, mas às vezes você pode não ter feito essa associação, beleza? A gente vai ter também, a partir da citocinina, a diferenciação das gemas. Então você tem lá a gema axilar, né? Você tem a folha e aí tem uma geminha ali. Aquela gema, ela vai ficar naquele estado por um bom tempo, e aí aquela gema começa a se multiplicar, forma um ramo ou forma uma flor, que é um raminho modificado, né? E essa diferenciação ocorre por multiplicação celular, também é feito da citocinina. A gente produz, tá? Citocinina em maior quantidade lá no ápice radicular, então toma cuidado, a citocinina atua em todos os meristemas, mas ela é produzida onde? Especialmente lá no ápice da raiz. Tá bom? Cuidado com isso. E ele é transportado via xilema. Então vem da raiz
e vai sendo transportado junto com a seiva bruta, tá? Junto com água, sais minerais é transportada a citocinina. Depois nós temos o ácido abscísico. Que nome estranho, né, prof? Abscisão quer dizer queda. E quando a gente descobriu esse hormônio, que também aparece lá nos vestibulares, nos materiais didáticos, nos livros, como ABA, tá? O ácido abscísico, quando a gente descobriu esse hormônio, a gente achava que ele era o hormônio responsável pela queda das folhas, a abscisão foliar. Isso ele não é? Não é. Não de maneira direta, tá? Não é diretamente o ácido abscísico que vai fazer com que a folha caia. A gente vai ver que a queda da folha ocorre principalmente pela presença do etileno e não do ácido abscísico. Mas a gente já vai entender como é que funciona esse negócio. Esse hormônio eu acho interessante porque ele é um regulador dos outros hormônios que a gente estudou. Olha só, ele é um inibidor do crescimento. Então, se a gente tem ácido abscísico em alguma porção da planta em maior quantidade, ele inibe a ação da auxina. Ele inibe a ação da giberelina, ele inibe a ação da citocinina. Então a célula não se multiplica, ela não cresce, ela não se desenvolve, ela está sendo inibida. E quando que a gente tem que fazer isso? Para quem inibiu o crescimento da planta, coitadinha, deixa ela crescer. Quando a gente está numa situação de estresse. Então esse hormônio, ele fica cuidando da planta, assim, ó, peraí. Se a planta está faltando água, se está faltando gás carbônico, ou se ela sofreu uma lesão muito grande, ou se essa planta está com algum problema, digamos assim, do ponto de vista nutricional, faltou potássio, faltou nitrogênio, faltou alguma coisa para a planta. Ela está sob estresse. Então não vamos gastar energia produzindo hormônios, fazendo a planta crescer, porque isso pode dar problema. Imagine a planta lá, gasta uma energia louca produzindo flor, fruto, começa a faltar glicose para a planta. Não é legal. Então a gente tem esse ácido abscísico meio que como um controlador. Segura aí, tá? Segura aí, não vamos em frente. Ele também é responsável pela dormência das sementes. As sementes que têm aquele efeito que eu falei para vocês de dormência, elas guardam dentro delas grandes quantidades de ABA, de ácido abscísico, e ela fica em estado dormente. Quando ela passa, como eu falei, no trato digestivo de um bicho, ou quando ela se esquenta, pega fogo, essa semente ela pode acabar liberando esse ABA, e com isso a giberelina consegue atuar e a semente vai germinar. Então ele é responsável pela dormência das sementes e das gemas. As gemas ficam dormentes lá, elas não funcionam, elas não se desenvolvem. Por exemplo, a gente tem gemas em todo o caule, mas quando chega no inverno, a planta está passando por uma situação de estresse. Ela está passando por uma situação em que ela não consegue fazer fotossíntese porque as enzimas fotossintéticas dela não funcionam em frio. Então o que ela faz? Produz bastante água para as gemas ficar no lugar dela. Não vai ficar querendo se desenvolver, que nem uma louca. O que está fazendo neve aqui fora? Você vai se congelar. Então segura, tá? Segura o desenvolvimento das células que estão em multiplicação celular. E aí nós temos também uma grande função do ácido abscísico no fechamento do estômato. Quando eu dei aula sobre estômato para vocês, é bom lembrar, o estômato ele vai ser regulado por causa da luz, então ele abre ou fecha em função da luz, por causa da água e por causa do gás carbônico. E quando a gente tem falta de água, olha só que legal, a gente cria um efeito de estresse. Quando a gente tem muito gás carbônico, que o ambiente dentro lá das folhas começa a ficar muito ácido, a gente tem uma situação de estresse. E nessa situação de estresse, a gente libera ácido abscísico e o estômago fecha. Legal, né? Muito massa. E aqui eu coloquei um negócio legal para vocês, ó. O que acontece para a queda de uma folha? A folha, à medida que ela vai ficando mais velha, ou à medida que ela vai sofrendo muito estresse, tá? Lembra que o ABA está relacionado ou ao estresse ou ao envelhecimento da planta. À medida que ela vai ficando mais velha ou ela vai sofrendo estresse, por exemplo, por causa do frio, aumenta a liberação de ácido abscísico e o ácido abscísico, como você já sabe, ele é um inibidor da auxina, então diminui a liberação de auxina. E aí, com a queda da quantidade de auxina, a gente vai ter um aumento da liberação de etileno. Daqui a pouco você vai entender que o etileno faz a planta, a folha amarelar, faz com que a gente tenha quebra das moléculas de celulose, aí começa a molenguear o pecíolo lá da folha e ela vai cair. Então, a queda foliar é desencadeada pelo ácido abscísico, mas ele não é o responsável direto por esse processo de queda. Quem vai fazer isso é o etileno. Então, subiu o ABA, cai a auxina. E com isso, sobe o etileno, cai a folha, queda foliar. Eu coloquei aqui para vocês uma coisa importante, tá? Esse é o hormônio responsável pelo envelhecimento e pelo estresse. Senescência e estresse. Existem plantas, como é o caso, por exemplo, de um pé de milho, que é uma planta que tem um ciclo anual. O milho não vive o ano inteiro, às vezes menos do que um ano, né? Dependendo da condição. Se tiver muito frio, já era para o milho.
Ele vive menos que um ano. Então ele vai germinar, vai se desenvolver, cresce, 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 produz as suas flores, produz as suas espigas com milho, e depois essa planta, por mais que você tente, assim, ó, o que for, não vou dar água, vou cuidar, vou passar um paninho nela, vou dar carinho, vou dar nutrientes, o pé de milho vai morrer, meu. Porque ele tem um relógio biológico. Esse pezinho de milho, quando começa o período pós-produção da espiga, pós-frutificação daquele milho, ele vai começar a liberar grandes quantidades de ácido abscísico. E aí ele vai envelhecendo, as células não se multiplicam mais, não existe mais crescimento celular, e se não renova as células, essas células vão morrendo e o pé como um todo vai morrer. E é por causa do ácido abscísico que é liberado lá por essa planta. Beleza? Ó, produção nas folhas e na semente, bem fácil de você lembrar disso, né? Folha é um dos locais onde a gente vai ter, né, a ação de liberação do ácido abscísico, que se distribui para outras regiões da planta, e ele é transportado tanto pelo floema quanto pelo xilema. E aí, para a gente finalizar, o etileno, que eu não coloquei, uma coisa importante aqui para vocês, vou até pegar um giz aqui, ó. Pera aí, para tudo. O etileno é o único hormônio que é um gás, é um hormônio gasoso, meus queridos. É o único hormônio que é gasoso. E o que esse etileno faz? Ele promove, você pode escrever assim, amadurecimento. Nem sei se essa palavra existe, mas é a maturação dos frutos e das folhas. E promove a queda foliar. Então, uma folha que muda de cor, ela tá verdinha, bonita, de repente ela fica amarela, e cai. Ou aquelas plantas, né, típicas das paisagens europeias, né? Aqueles plátanos todos bonitões, verdes no verão, chegou o outono, vão ficando amarelo, depois vão ficando laranjado, depois vão ficando vermelho e eles caem, tá? Eles caem por causa do etileno. O que esse hormônio vai fazer? Porque é interessante você saber. Ah, ele faz o fruto amadurecer, beleza, mas o que ele promove? Que tipo de transformação que ele promove lá no fruto? É só você imaginar. Pensa uma banana verde e uma banana madura. Que diferenças ela tem? Tem a cor, tem a textura, tem o sabor. Pensa numa goiaba verde e uma goiaba madura. Tem diferenças na cor, na textura, no sabor. Então presta atenção. Esse hormônio estimula o processo de degradação da clorofila. Então você vai degradar clorofila, que é um pigmento verde. Na sequência são produzidos outros pigmentos, ou amarelos, ou laranjados, ou vermelhos, depende muito do fruto, tá? Mas a gente tem degradação da clorofila. Quando a gente degrada o amido, a gente já sabe, ó, degradou o amido, vai formar glicose. Então aquela goiaba que quando era verde era cheia de amido, era esbranquiçada, dura lá dentro, quando ela fica madura, ela fica doce, ela fica macia. E por que ela fica macia? Porque a gente quebra a celulose também, e a celulose também é formada por glicoses. Então você vai degradar esses compostos rígidos que a gente tem dentro lá do fruto, e ele vai se transformar em algo macio e saboroso, docinho, tá? Porque tem glicose na constituição. A planta produz, né, etileno, tanto no fruto quanto na folha, e a gente vai ter um transporte basicamente por todas as células da planta por um processo difusório. Então a gente não tem um tecido específico para o transporte do etileno. Ele é um gás e ele se difunde de célula em célula, especialmente por células de parênquima, tá? Células do parênquima acabam transportando mais etileno porque são células de preenchimento da planta como um todo. Então ele vai passando de célula em célula ali via parênquima e a gente tem a distribuição desse hormônio gasoso pela planta. Uma coisa legal para você aprender. Essa dica é massa. Tem alguns frutos que demoram para amadurecer. É o caso de um kiwi, é o caso de um abacate. Ele não amadurece da noite pro dia. Às vezes você pode comprar um abacate assim no mercado e, cara, demorar às vezes 1 semana, 2 semanas para ele ficar maduro. Inclusive, quando ele fica maduro bem rápido e às vezes você pode perder. Então, uma estratégia para você fazer com que a gente tenha um amadurecimento mais rápido, tá? Mais rápido do abacate, é você colocar esse abacate junto com algum fruto que libera muito etileno. Pega lá uma sacolinha plástica, bota o abacate lá e bota uma banana. A banana vai liberando etileno, aquele etileno vai atuando lá no abacate e aí ele vai promovendo o processo de maturação do abacate de maneira mais acelerada. Outra coisa interessante que eu não coloquei aqui, mas eu quero que você anote, o etileno ele é inibido por altas concentrações de gás carbônico. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para transportar a banana da Bahia até o Rio Grande do Sul? Porque a gente pensa assim, caramba,
Cara, a banana você tirou do mercado, pegou aquela banana verde, questão de 3 dias ela tá madura e mais 2 dias ela já tá passando, já era. Como, 3 dias, estou sendo exagerado, questão de 1 dia e meio, sabe? Muito rápido ela amadurece. Como é que vem um fruto lá da Bahia, ou às vezes, cara, pode vir de outros lugares mais distantes, né? A gente tem transporte de um fruto de um estado longe para o outro, às vezes são 4 dias de estrada para chegar de um local para o outro. Como é que essa banana ainda chega verdinha lá no mercado? Porque eles transportam nelas, essas bananas, dentro de câmaras fechadas, com uma grande quantidade de gelo seco. Gelo seco, aquele negócio, aqueles pulverizes lá dentro, é gás carbônico congelado. E esse gás carbônico inibe a liberação de etileno. Maravilha? Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Para mim ela foi muito legal. Eu acho que ela tem bastante coisa útil no nosso cotidiano. É uma aula especialmente assim admirada pela galera que elabora a prova do Enem, que elabora os vestibulares. Quando a gente não quer dar uma pesada muito grande na parte de fisiologia vegetal, não vamos cobrar aquelas partes mais difíceis, fotoperiodismo, tropismos, nastismo, vão cobrar hormônios vegetais. Aparece bastante em provas e eu quero que você fique esperto com relação a esse assunto. Se você gostou dessa aula, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, porque isso é muito importante para a manutenção e a vida longa ao nosso projeto. Um grande abraço, beijo para todos vocês e até a próxima. Tamo junto!